Oi gente, esse é o meu primeiro vídeo. Há uns meses atrás eu comecei um blog, leticialmeida.com. Estão todos convidados a conhecer, caso alguém não conheça. E comecei a dar dicas, tenho gostado muito de fazer isso, mas tinham algumas coisas que eu queria falar que eram simples, mas que quando eu pensava em fazer um post, eu achava que seria muito trabalhoso de fazer por fotografia e texto e que ficaria muito cansativo, tanto para mim quanto para vocês. Então a ideia de fazer os vídeos é mostrar na prática algumas coisas que eu acho que seriam mais simples do que por foto e também ter uma relação mais próxima com vocês. Eu pelo menos gosto muito de assistir vídeo no YouTube, espero que vocês gostem também. Muito obrigada por estarem assistindo e vamos lá! O vídeo de hoje é sobre como aplicar blush. Algumas meninas tinham me pedido dicas de como combinar o blush com o resto da maquiagem. E isso não é muito complicado não, eu até quero fazer um vídeo depois falando sobre isso. Mas quando eu parei para pensar no assunto, eu cheguei à conclusão de que na maior parte das vezes que a gente tem um estranhamento com a cor de algum blush, tem muito mais a ver com a forma como ele foi aplicado ou com a quantidade em que ele foi aplicado do que propriamente a cor. Então por mais que a cor de blush que você esteja aplicando funcione para você e para a maquiagem que você está usando, se você aplicar da forma errada ou na quantidade errada, ele não vai te favorecer e vai parecer que tem alguma coisa errada. Então eu achei interessante primeiro mostrar como aplicar, para depois a gente ver como escolher melhor as cores para a gente ter na nossa necessaire. Espero que vocês gostem. Tem duas dicas para aplicar o blush que eu não gosto e eu não aconselho seguir. A primeira dica que eu tenho para dar é: não faça o sorrisinho para aplicar o blush. Quando a gente dá o sorrisinho, a gente joga a nossa bochecha para cima e marca. Só que ninguém vai ficar assim o dia inteiro. Então quando você relaxa o rosto, normalmente a marcação está um pouco abaixo do ideal. Isso vai deixar você com uma expressão cansada, com uma bochechinha caída, que eu duvido que é o que você quer quando está passando blush. Muita gente fala pra gente fazer um biquinho de peixe na hora de aplicar o blush. O meu problema com essa dica é que na maior parte das pessoas essa marcação fica abaixo do ideal, tá? Ela não marca o local correto. E quando ela marca esse local correto, nos poucos formatos de rosto em que ela realmente funciona, ela vai marcar uma região que não é a do blush, que é a região do contorno. O contorno ele serve para afinar a bochecha, mas você não consegue esse efeito de afinar a bochecha com um blush. Você precisa de um pó de contorno, marrom, puxado para o cinza normalmente, às vezes pode ser um tom um pouquinho mais quente. Eu posso inclusive falar disso em outro vídeo, mas eu acho que essa marcação ela não é eficiente nem para o contorno e menos ainda para o blush. Então, biquinho de peixe esquece. Onde aplicar o blush? Eu vejo que isso é uma dúvida, né? Eu já falei de duas coisas para não se fazer quando aplicar, então deixa eu mostrar onde né? Nós temos esse osso da maçã e ele vai servir de guia para o contorno, que afina a bochecha, para o iluminador e para o blush. Então é um osso que é super importante na hora de fazer a maquiagem. Às vezes a gente não sabe localizar bem esse osso. Uma das maneiras mais fáceis é você procurar perto dessa região aqui, onde a sua orelha faz a curvinha para se ligar com o resto da cabeça, e você vai sentir um osso que é como se fosse um cone que vem descendo suavemente e depois ele vai virando para frente. Então o desenho do osso é um osso que vem daqui, desce suavemente e vai virando para frente. O ponto onde você deve aplicar o blush é exatamente onde ele começa a fazer essa curva, tá? Nem antes, nem depois. Ele não está totalmente de frente ainda, quando ele começa a virar é o ponto ideal para você aplicar.
E tem outra coisa que é interessante também de prestar atenção. O osso ele tem uma espessura que vai variar de pessoa para pessoa, mas o ideal é você tentar mirar o meio desse osso, nem acima nem abaixo, porque vai interferir nos outros locais de contorno, tá? Mesmo que você não faça contorno, não vai favorecer você aplicar abaixo ou acima. Quando a gente começa a estudar maquiagem para trabalhar profissionalmente com isso, existem muitas apostilas e muitas técnicas que falam que você tem que aplicar o blush de determinada maneira ou determinados ângulos de acordo com o formato de rosto das pessoas. Eu, na minha prática profissional e pessoal também, eu não vejo muito sentido nessas regras. Eu acho que elas fazem pouca diferença no resultado final da maquiagem, além de deixar tudo muito mais complicado do que realmente é. O que eu acho que faz realmente diferença é você seguir a sua estrutura óssea na hora de aplicar os produtos, né? E o que realmente faz diferença no formato do rosto das pessoas é o contorno. O blush, na minha opinião, acaba sendo secundário nesse ponto. Então, eu gosto de pegar o osso da maçã, localizar, como eu já mostrei antes, e quando ele faz essa curvinha, eu começo a fazer um círculo e em seguida eu vou puxando esse círculo para trás. Então, eu faço um círculo aqui e puxo num tracinho para trás. Esse formato de aplicação de blush, ele funciona para qualquer tipo de rosto e ele fica harmônico, porque ele vai seguir o que o seu próprio rosto tem, o formato dele. Então eu acho que essa forma de aplicar acaba funcionando para todo mundo e fica natural, fica bonita. A regra dos 2 dedos. Eu odeio falar regra, mas tem uma regrinha conhecida que diz que o blush ele tem que ficar mais ou menos a uma distância de 2 dedos do seu nariz. Inclusive por isso que a gente aplica o blush na curvinha, na hora que ele começa a virar pra frente e não quando ele tá totalmente de frente, porque se fosse aplicar quando ele tá totalmente de frente, ele ficaria aqui. Quando a gente aplica o blush muito próximo do nariz, isso não favorece o nosso rosto, não deixa o rosto harmônico, tá? Dá uma sensação estranha que não ajuda ninguém. Às vezes, inclusive, dá uma sensação de nariz mais largo, o que eu tenho certeza que 90% das mulheres não querem. Então não passe o blush nessa região aqui de 2 dedos próxima do nariz. Se você tem um nariz muito largo, realmente muito largo, você pode diminuir um pouquinho esse espaço. Você pode dar um espaço de 1 dedo, 1 dedo e meio. Mas na maior parte das pessoas, 2 dedos vai ser o suficiente para que ele não fique estranho no rosto. Para aplicar blush em pó, é realmente importante que vocês tenham um pincel macio e fofinho. Eu tenho um post no blog que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que dá algumas sugestões de pincéis de boa qualidade e de diversos preços diferentes. Tem como comprar pincel bem baratinho e bom, e desiste dos pincéis que vêm com os blushes, porque eles são de péssima qualidade. Mesmo nos blushes mais caros, é raro você encontrar um pincel que realmente seja bom para aplicar o produto. Então não se esqueça sempre de usar o seu pincel. Se você tem muita dificuldade em deixar as bordas do seu blush suaves, aplique sempre uma camada de pó nas bochechas antes de passar o blush. Isso vai garantir que ele não grude com tanta intensidade no produto que você aplicou antes na pele, seja um hidratante, um protetor solar ou uma base. Isso vai garantir que as bordas dele esfumem com mais facilidade. Então vamos para a aplicação. Eu peguei um blush de uma cor bem neutra aqui, ó, que é um rosa meio queimado, bem discreto, puxado para o marrom. Eu vou aproximar um pouquinho a câmera. E aí vou fazer a aplicação justamente onde eu falei, que é nessa curvinha. E vou puxar pra trás.
Tô fazendo como eu já tinha dito, né, que é uma bolinha que puxa pra trás. E aí o que você faz se ficar muito marcado? O meu blush tá mais marcado do que eu gosto agora. Se isso acontecer com você, você pega um pincel de pó, sem nada, sem nenhum produto, e espalha, tá? Isso inclusive vai garantir que as bordas do seu blush não fiquem muito marcadas, tá? E é isso. Pronto. Blush aplicado. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada por terem assistido. Espero que as dicas tenham sido úteis. Se você ainda tem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em comentar. Se você faz alguma coisa diferente do que eu falei aqui e você acha que funciona pra você, comenta também, porque assim eu vou conhecer o que você faz e que é bacana, e todo mundo que acabar lendo os comentários também vai saber. Afinal de contas, eu não vou ter todas as dicas do mundo e eu acho interessante quando a gente consegue fazer um espaço de troca bacana, onde todo mundo sai aprendendo. Então é isso. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no meu canal e até o próximo. Ah, e se você tiver sugestões de vídeo, pode deixar aqui embaixo também, que apesar da falta de tempo, eu vou tentar fazer. Um beijo, tchau!